Hebreus, capítulo 11, versículos 13 e 14. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Aqui a Escritura está falando daqueles que pela fé se salvaram. Quem se converter ao Criador tem que também se tornar peregrino e forasteiro aqui neste mundo. Os cristãos, eles se amoldaram a este mundo, eles não estão servindo ao Criador. Os servos do Criador têm que saber que nós aqui somos peregrinos. Esses cristãos, eles entraram na forma do mundo. Já tem muitos deles envolvidos com política. E os servos do Criador não devem se envolver com política, nem ser candidato e nem também votar em ninguém. Deve apenas justificar seu voto. Como também tem crente que assiste jogo de futebol. Esses cristãos, eles são carnais, eles não servem ao Criador. No jogo de futebol, ou seja, o jogo de futebol, essas pessoas jogam com roupas sensuais. E sensualidade é obra da carne. Como também no jogo de futebol tem a rivalidade, tem a emulação. A emulação é também uma obra da carne. Então os ímpios, eles jogam futebol, eles assistem jogo de futebol. Aí os cristãos, como eles já entraram na forma do mundo, cada vez mais eles vão se amoldando mais a este mundo. Tem crente que joga bola, tem crente que assiste jogo de futebol, mas eles não servem ao Criador. Os servos do Criador não devem jogar bola, nem assistir jogo. Devem se desviar desses crentes carnais. Nós, os servos do Criador, temos que crescer no entendimento e caminharmos sozinhos. À medida que o fim se aproximar, as coisas vão ficar mais difíceis ainda. Então, os servos do Criador têm que saber isso. Que ele não deve esperar estar junto de irmãos, se congregar, não. Ele cresça no entendimento e caminhe sozinho, que à medida que o fim se aproximar, os servos do Criador vai ser odiado de todos. O crente, os servos do Criador têm que estar preparado. Ele tem que caminhar sozinho nessa caminhada da fé. Não confie em ovelhas, não confie em pastor. Confie no Criador. Esses pastores, todos eles são prevaricados. E eu vou dizer porque fica claro a prevaricação deles. Por exemplo, a religião católica engana multidões de pessoas no mundo. E isso já de muitos anos. É uma religião diabólica.
até a própria Escritura, foram os católicos que adulteraram. Vive esses obreiros, filhos de Satanás, né, os obreiros católicos, vivem enganando as pessoas no mundo, engana em vida e ainda até depois de morto vai rezar missa para essas pessoas que morreram perdidas. Vão ser castigadas eternamente no lago de fogo. Porque é uma religião liberal. As pessoas católicas, elas vivem no pecado, na dissolução, libertinagem, corrupção na política, como por exemplo aqui no Brasil. E se escondendo nessa religião de Satanás. Se a verdade chegar dizendo se converta para você escapar do tormento eterno e viver para sempre, ele já apresenta logo como desculpa. Não, eu já sou católico. Como se a pessoa estivesse oferecendo uma segunda religião. As boas novas não é religião, é a verdade. Ou o ser humano se converte, ou ele vai ser atormentado para todo sempre. E quem se converter vai viver para sempre, também na nova terra. Esses cristãos, eles são cristãos prevaricados, eles somente vão congregando o povo, ensinando o povo a se congregar. É por isso que há muitas congregações no mundo com nomes diferentes. Agora todos na carne. Nenhuma congregação dessa daí serve ao Criador. Então, a religião dessa, a religião católica de Satanás, esses pastores deveria repreender os obreiros católicos. Eles não fazem isso. Eles se amoldaram a esse mundo somente, né? Se separa nas igrejas. Aí fica fazendo, aí fica cultuando esses cultos vãos, que não tem valor de nada para o Criador. Eles não servem ao Criador. Então, essa religião católica, enganando multidão de pessoas, esses pastores, eles não repreendem com sinceridade. Não repreende esses obreiros católicos e não também, né, se separa também das pessoas católicas, que são elas que estão fazendo obras más, por exemplo, aqui no Brasil. São essas pessoas católicas. Em imoralidade, corrupção na política, como por exemplo, votando em troca de emprego, nas festas, ligando som alto, incomodando o povo. Passa a noite, às vezes passa a noite em festa com som alto, incomodando as pessoas, né, incomodando as pessoas. E como também outra religião, né, a religião dos muçulmanos também, que é uma religião também que engana multidão de pessoas. Outra religião de Satanás. Porque Satanás, ele vai enganando as pessoas. Ele vai preparando as religiões para se alguém escapar de uma religião, ficar preso em outra. É igualmente alguém estender várias redes para pegar peixe. Se um peixe escapar de uma rede, mas ele cai em outra ali na frente. Assim é o que Satanás ele fez. Criando várias religiões para quando uma alma escapar de uma, fica presa em outra. Então só essas duas religiões aí de Satanás conduzindo multidões para o inferno. Maomé é um falso profeta. Maomé foi enganado. A religião dos muçulmanos é uma religião do diabo, é uma religião de Satanás, não vem do Criador. O Criador não é Alá. Então esses pastores deveriam repreender para, né, as pessoas ouvir a verdade e escolher se salvar ou não. Eles não pregam a verdade, eles não repreendem, né? Eles não repreendem. Deveria reprovar
reprovar até a morte. Ou seja, deveria morrer reprovando. Quando eu digo até a morte, não é matando ninguém, não. É morrer reprovando. Porque o ungido ensinou, se a gente receber um tapa, ofereça o outro lado. Então deveria reprovar até a morte essas religiões de Satanás enganando as almas. Mas como eles são somente mercenários, esses pastores, eles não fazem isso. Somente fica, né, fazendo aquelas pregações, arrebanhando o povo para as igrejas. E não repreende nem eles mesmos. Essas ovelhas estão na carne, na sensualidade. Misturada com os católicos. Quando topa conversa. Então eles não repreendem nem eles mesmos. Que dirá as pessoas lá fora. Então muitos desses cristãos, né, estão envolvidos com política. Tem deles que assiste jogo de futebol. Esses cristãos estão na carne, porque o jogo de futebol, né, fica claro duas obras da carne, a emulação e a lascívia, que é a sensualidade. Porque o jogo de futebol, né, a roupa dos jogadores é short, fica mostrando as coxas, expondo suas vergonhas. Então os ímpios eles já vivem nisso. Então, né, esses cristãos que deveriam ter sido luz para a humanidade, eles são trevas. Porque eles já entraram na forma do mundo e estão procurando cada vez mais se amoldar à forma do mundo. Eles estão procurando cada vez mais distorcer as escrituras para justificar as suas carnalidades. Mas os servos do Criador se separem para não ir para o lago de fogo junto com esses cristãos mundanos. Quem quiser se salvar, se separe desses cristãos mundanos. Caminhe sozinho, cresça no entendimento, né? Caminhe sozinho. Não Esses cristãos também não repreendem os sensuais, eles se calam, mas só se amaldando na forma do mundo. Os servos do Criador, né, devem repreender e também se separar. Quando estiver diante desses sensuais, ou repreenda ou então saia. Se não tiver como sair, né, baixa a cabeça, não olhe, não converse com esses dissimulados. São pessoas maliciosas no descaramento, na safadeza. Que se esses cristãos repreendessem e se separassem, esses ímpios eles se envergonhavam de andar assim no descaramento, exibindo seu corpo. Então esses cristãos, eles não servem ao Criador. Os servos do Criador, não se enganem com esses pastores carnais. Por exemplo, Augusto Nicodemos prega muita coisa certa, ensina com clareza os assuntos com paciência, mas de repente ele pende para a carne. Como eu já vi, tá pregando, aí de repente ele cita nome de time de futebol, incentivando as ovelhas, né, a assistir jogo. Pastor carnal, que se amoldou a esse mundo. Se amoldou ensinando as ovelhas a se amoldar. Os servos do Criador têm que entender isso. À medida que o fim se aproximar, os servos do Criador vão ser odiados de todos, até dos familiares. A Escritura mostra isto. Aqui em Marcos,
capítulo 13, eu vou ler do versículo 9 ao versículo 13, mostra isto. Diz assim: Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos conselhos e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então a Escritura mostra que, à medida que o fim se aproximar, os servos do Criador vão ser conduzidos até a presença, né, de reis, presidentes. Então esses cristãos carnais, eles estão querendo governar, eles estão entrando na política para governar. Ficando claro que eles são cidadãos desse mundo aqui. Eles não têm parte na nova terra. Quem quiser se salvar tem que ser peregrino aqui. Os cidadãos desse mundo, eles que governem, eles que entrem na política e governem. Os servos do Criador é peregrino aqui.